que é e para que serve um ERP? ERP é um sistema integrado de gestão empresarial que é desenvolvido para modelar e automatizar a maioria dos processos em uma organização. Por exemplo, a área financeira tem que conversar com a área de logística, que tem que conversar com a área de produção. Se elas não conversarem entre si, pode possivelmente existir um retrabalho. Então, o ERP serve justamente para isso. Esse é o objetivo da ferramenta: facilitar a informatização de todos os recursos da empresa, obrigando-a a repensar sua estrutura e seus processos, eliminando aplicações incompatíveis e redundantes. O ERP tem várias vantagens. Entre elas, podemos citar algumas, como, por exemplo, ele facilita um processo de decisão. Isso é evidente. Se eu quero, por exemplo, tomar decisões na área de produção, eu posso consultar a área de logística, eu posso consultar a área de marketing, eu posso consultar o meu sistema financeiro. Como eles conversam entre si, eu tenho facilidade na tomada de decisão. Consequentemente, eliminação de redundâncias nas informações e processos, agilidade nas respostas da empresa, tanto internamente quanto externamente, para clientes, por exemplo. A unificação e padronização das interfaces computadorizadas, entre outras muitas vantagens. O ERP, ele tem algumas características. Independente de qual sistema eu usar, são 3 características básicas: a estabilidade, a customização e a usabilidade. Iremos falar rapidamente sobre cada uma delas. A estabilidade está relacionada ao desempenho, à performance do sistema, o tempo de abertura das telas, por exemplo. Então, nós sabemos que um sistema tem uma boa estabilidade quando abrimos várias telas e o sistema não fica lento, por exemplo. Podemos falar também sobre a customização, que é dividida em 3 partes: a pré-implantação, a pós-implantação e a parte trivial. A pré-implantação é sobre o começo do ERP, a implantação dele. O que é preciso para que o ERP seja implantado? O que é necessário? Quais são os recursos? A pós-implantação é após o sistema ser implantado, o que vai ser modificado? O que precisa ser modificado? Quanto isso vai custar? Quanto tempo vai demorar? E, finalmente, a fase trivial, que após a implantação, depois que isso acontece, o sistema já está integrado na empresa, são mudanças rápidas, são mudanças de acordo com as necessidades da empresa. E, por fim, a usabilidade refere-se a como o usuário irá usar o sistema na prática, ou seja, o sistema deve disponibilizar recursos de forma amigável, ele deve ter um layout fácil, ele deve ser amigável, os ícones devem ser fáceis de achar, fáceis de clicar, por exemplo. Para implantar um ERP, a empresa deve aproveitar o que ela já possui. Então, por exemplo, ela deve aproveitar o maquinário que ela já possui, hardware, as redes que ela já possui, ela deve aproveitar os monitores, as impressoras, o cabeamento. Então, ela tem que fazer um estudo sobre isso. E, claro, ela pode aproveitar os softwares que ela já tem. Então, é preciso, para a implantação de um ERP, fazer um estudo de implantação. Quais são os aspectos técnicos para a implantação de um sistema ERP? O melhor momento para se implantar um sistema numa empresa é quando ela já está bem financeiramente. Por quê? Porque não é um sistema barato de ser implantado. Mas atenção, é um investimento a implantação de um ERP. Ainda assim, não é barato. Então, é preciso que a empresa esteja bem financeiramente. É preciso que exista uma equipe bem treinada para que isso aconteça. Então, a empresa tem que conversar entre si. Todos que usarem o sistema ERP, eles têm de entender para que serve, entender quais os benefícios e estarem integrados. E é preciso que existam complexidades, que causem a implantação do ERP. Eu não posso simplesmente trabalhar com um sistema dessa natureza se não houver necessidade. Bom, qual é o tempo de implementação médio de um ERP? Geralmente,
até 2 anos. Mas atenção novamente, isso só vai acontecer de acordo com o que é a empresa. Quanto a empresa tem para investir? Quantas pessoas eu tenho capacitadas? Né? Quais as ferramentas que eu tenho disponíveis? Então, isso vai variar. Se uma empresa dispõe de muitos recursos e muitas pessoas, é claro que esse tempo vai diminuir. Se os processos forem muito complicados dentro da empresa, esse tempo também pode aumentar um pouco. Então, isso vai depender. Essa é uma estimativa. Quais são os recursos que devem ser analisados para a implantação de um RP e qual a função deles? Podemos falar aqui de 3 recursos básicos. O primeiro deles é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? É um grupo integrado de programas que permitem a interação entre o computador e o usuário. Você usa um sistema operacional na sua casa quando opera o seu computador, quando opera o seu notebook. Um sistema operacional tem 3 funções básicas que você já conhece. Vamos relembrar. Ajudar a criar e manipular um sistema de arquivos, executar os programas e a possibilidade para acessar dispositivos de entrada e de saída do computador, como o mouse que você utiliza, os monitores, as impressoras, os teclados, etc. O segundo recurso é um banco de dados, que é um conjunto de dados adequadamente estruturado para ser utilizado de forma eficiente por uma diversidade de aplicações. Um banco de dados armazena dados informados pelos usuários para que eles sejam guardados e acessados de forma adequada. E, finalmente, o terceiro recurso são as redes de computadores. É um conjunto de componentes que, interligados uns com os outros, possibilita a comunicação via protocolos. O que são componentes? Os componentes são computadores e outros dispositivos que organizam e estabelecem a intercomunicação entre as redes. Já que a gente está falando de redes, nós podemos citar a WAN, a LAN e a MAN, que são os 3 tipos de redes mais conhecidas. A WAN são redes que interconectam recursos computacionais distantes geograficamente. A LAN são redes locais de uma empresa ou a rede doméstica que você usa. E, finalmente, a MAN são redes que têm alcance metropolitano. É isso aí. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.